Igreja, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Amém? Evangelho de Lucas 3, versículo 8, amém? Ontem nós estávamos aqui, querido, e o Senhor falou grandes coisas ao nosso coração. E durante esses 7 dias você vai ouvir bastante sobre a gente dar frutos. Algo que sobre a frutificação que nós precisamos entender, querido, que nós fomos criados para isso. Aleluia. O homem, ele nasceu com essa capacidade. Quando uma mulher nasce com um ventre estéril, ela está fugindo do quê? Do seu natural, daquilo que é natural dela, que é gerar filhos. Amém? Sabe? E se você for ver na Bíblia, você vai ver muitas mulheres estéreis dando à luz a filhos. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Quando Sara, ela teve Isaac, o filho da promessa, ela tinha 100 anos, ou seja, praticamente 100 anos. Ou seja, junto com Abraão. Então, eles fugiam de um parâmetro que, humanamente falando, eles não poderiam dar frutos de um filho biológico. Mas é aí que está o mistério de Deus, não é verdade? Aquilo que é possível, Deus concede aos homens. O impossível, somente Ele pode fazer. Amém? E nós não podemos fugir disso, querido, em todas as áreas da nossa vida. Sabe? Se eu não estou dando frutos bons, eu porém posso estar dando frutos maus. Né? Se eu não estou não estou gerando algo bom na minha casa, não estou gerando algo bom no meu relacionamento com Deus, eu estou gerando algo ruim. Porque o relacionamento, querido, quando ele vai bem, nós vemos a felicidade no casal. Quando o nosso relacionamento com Deus vai bem, nós vemos os frutos aparecer. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa, sabe, que você tem prazer de estar com ela, não é verdade? Mas quando há defeitos no relacionamento, nós não vemos, os frutos que nós vemos não são bons. E ontem a missionária pregando, falando sobre isso, qual tipo de fruto nós temos gerado? Sabe, quais os frutos que nós temos produzido? E a Bíblia fala muito sobre isso. Todas as vezes que você vai ver Jesus, ele falando, porque nesse tempo da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê também Deus falando muito sobre essa questão da terra. Por quê, querido? Porque naquela época não tinha dinheiro, não tinha moeda que existe hoje. Então as pessoas sobreviviam da agricultura. Até hoje ainda tem essa cultura, algumas pessoas sobrevivem disso. Mas quando Deus está falando sobre questão de frutificação e multiplicação, Ele não está dizendo com relação apenas a uma vida financeira. Ele está falando, querido, também da nossa alma. Ele também está falando da nossa salvação. Quando você vai ler o Evangelho de João, capítulo 15, ali está uma descrição de um acerto de contas, né? Onde ele fala que nós somos os ramos, né? Deus é o agricultor. E vai chegar um tempo que nós vamos ter que prestar conta. Sabe? E você presta atenção que quando Jesus fala assim, olha, se você não estiver dando frutos, a Bíblia fala que o pai pega e corta aquela árvore e joga no fogo. Ou seja, alguns dias anteriores a gente estava falando sobre isso aqui. Sobre nós temos uma aparência de uma boa árvore, e quando você se aproxima, você percebe o quê? Que aquilo ali é só folhagem. Para que serve uma mangueira que não dá fruto? Só para ocupar espaço, não é verdade? Se não produzir frutos. E o propósito de Deus com relação à nossa vida em produzir, querido, frutos, sabe, é para cumprir o propósito que Ele nos criou. Amém?
E quando a gente está fugindo disso, sabe, quando nós não estamos dando frutos dentro do nosso lar, quando nós não estamos dando frutos dentro da nossa igreja, quando nós, tipo assim, quando você é contratado por uma empresa, aquela empresa quer que você dê lucro para ela, quer que você produza. Tem lugares, querido, que além do salário, aquela pessoa ganha por produção, não é verdade? Amém? E se ela produzir o suficiente, ela vai ganhar uma boa comissão por isso. E com Deus, eu não estou dizendo que Deus ele está apenas preocupado com o resultado da nossa vida. Sabe, Deus, ele é um Deus, não é um Deus consumidor que só se preocupa com o nosso resultado. Mas eu quero te falar algo. Quando você planta uma semente, o que você está esperando? O quê? Fala alto aí, Mael. Colheita. Você não vai plantar milho, não. Estou plantando milho aí, não preciso da colheita não. Se Deus quiser eu vou colher. Não. Você vai colher, amém? Se você for no Nordeste, você vai ver, tem muitos irmãos da nossa igreja que semeiam lá. Então eles não semeiam esperando, não, eu não vou, não preciso não, né? Não preciso dessa colheita, não. A gente semeia esperando o quê? A colheita. E Deus, quando Ele nos deu o fôlego de vida, não estou dizendo que Deus está apenas preocupado com o nosso resultado, mas se eu não estou dando resultado, se eu não estou dando frutos, tem alguma coisa errada. Quem está me entendendo? Se o meu casamento não tem sido um lugar de paz, a minha casa, sabe, tem alguma coisa errada. E se a gente for adentrar a essa questão, você vai ver que tem muita plantação errada, e por isso que está causando confusão. Então tem plantações, querido, que nós vamos ter que arrancar, preparar a terra e lançar novas sementes. Quem está me entendendo? Aleluia. Porque existe, querido, algo importante que nós precisamos aprender acerca de plantação. Que há um preparo, há um tempo, aleluia, e nós precisamos ter atitude. Glória a Deus. Atitude, porque não adianta nada saber que Deus ele me criou para dar certo, para ser mais que vencedor. Não adianta saber que eu sou abençoado em Deus e eu não tomar um posicionamento. Amém? Não adianta saber que Deus ele me ama tanto e não corresponder a esse amor. O que vai adiantar é eu saber que uma pessoa me ama e eu não corresponder a esse amor. Aleluia. Não vai adiantar. Para hoje eu estar casado com a missionária Maiara, eu correspondi ao amor dela e ela correspondeu ao meu amor. Através do relacionamento. E através do nosso relacionamento, hoje nós temos uma filha, o fruto do nosso casamento. E na nossa vida com Deus, sabe, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos ligados a isso aqui, a frutificação. E você nunca vai conseguir um avanço, um crescimento, uma multiplicação, se você não frutificar. Aleluia. Não tem como avançar sem você primeiro produzir. Não tem como você romper na sua vida com Deus sem primeiro você dar os primeiros frutos. Não tem como sonhar em ter 3 filhos se não tiver o primeiro. É um processo. Quem está me entendendo? Não tinha como Abraão ser conhecido como o pai de multidões, se ele não sacrificasse o primeiro filho, se ele não entregasse como oferta o seu primeiro filho, o filho da sua velhice. O filho da promessa, que era Isaac. E por ele ter fé para entregar, para semear, ele é conhecido como pai de multidões. Assim como o próprio Deus enviou o seu único filho Jesus aqui na terra. E através de Jesus hoje, todos nós temos livre acesso ao Pai. Porque Jesus, ele foi a melhor oferta que o Deus, ele semeou aqui na terra. E hoje nós somos aceitos como filhos por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício. Então, querido, quando a gente está falando sobre frutificação, é algo que está na nossa origem. Diga assim: eu fui criado com a capacidade de produzir. Aleluia. É por isso que hoje nós temos energia elétrica, nós temos a lâmpada. Um dia desse eu estava conversando com a minha prima, Alana,
E ela estuda bastante, lê muitos livros, e ela me falando sobre o cara que criou a lâmpada. Eu falei, aham, estou entendendo, né? Só concordando com ela. E ela falando com tanta empolgação e eu ouvindo. Mas ela falando aquilo ali, e ela entendia algo, tudo ela trazia para a Bíblia, entendeu? Ela, quando todas as histórias das vezes que esses homens tentaram e nunca conseguiam, ela trazia para a Bíblia. Ela via que tudo isso tinha na Bíblia também, de homens que nunca desistiram, de homens que não se venderam, que não se corromperam, que não deixaram, sabe, ninguém destruir os seus sonhos, sabe, que foram até o fim. E eu falei, glória a Deus por isso. Nós precisamos ter uma mentalidade, querido, que tudo que envolve a nossa vida diz respeito à vontade de Deus. Tudo que é nosso, tudo que diz respeito à minha vida, o meu bem-estar, a minha casa, a minha família, o meu emprego, tudo isso Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Não pense que você acha que Deus não está preocupado se o teu casamento vai bem ou não. Não pense que se você acha que Deus está preocupado, sabe, se você tem uma conta para pagar e você não tem o dinheiro, Deus está preocupado com tudo isso. Sabe por quê? Porque no fim de tudo, não é o seu nome, é o nome dele. Porque você é filho dele. Porque quando uma pessoa deve, aquele crente é caloteiro, aquele irmão ali é caloteiro. Você está entendendo? Quem está me entendendo? Então, com tudo isso, o evangelho vai perdendo credibilidade. E os frutos que nós vamos deixando na terra não são frutos bons. E nós precisamos ter cuidado, querido. Porque nós fomos criados com a capacidade de produzir. Amém? Você tem a capacidade de produzir. E produzir o que, missionário? Aquilo que há no teu coração. Assim como tem pessoas que conseguem, de uma maneira miraculosa, planejar em fazer o mal, nós temos pessoas capacitadas, habilitadas para fazer o bem. E essas pessoas são os filhos de Deus. Essas pessoas é eu e você, querido, que tem ouvido a palavra e tem deixado essa palavra descer para o coração. E tudo que o Papai do Céu ele quer de nós é que a gente venha produzir frutos, bons frutos. Porque a Bíblia fala que nós conhecemos as árvores pelos seus, vocês serão conhecidos, querido, por aquilo que vocês fazem. Nós somos conhecidos no céu, não é pelo nome, meu nome é Alan aqui na terra, eu sou conhecido como Alan. Mas no céu eu não sou conhecido, querido, pelo nome de Alan. Eu sou conhecido por aquilo que eu faço, por aquilo que eu frutifico, por aquilo que eu produzo. Se eu for um cara adúltero, se eu adultero, se eu traio a minha esposa, né? Se eu for um cara pornográfico, né? Eu sou um cara violento, ciumento, irado, se eu for um cara, uma pessoa avarenta, mãozinha de neném, no céu vou ser conhecido assim, como uma pessoa avarenta, como uma pessoa adúltera. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Pelas nossas práticas conhecemos, somos conhecidos. Amém? Sabe, se você é uma pessoa que tem um caráter de ser uma pessoa honesta, e chega um momento da sua vida que você precisa de dinheiro emprestado, e você pede emprestado para uma pessoa, não, meu irmão, eu vou lhe dar porque eu conheço o seu caráter. Eu sei que você é uma pessoa fiel, você honra com a sua palavra. Quem está me entendendo? Por quê? Porque você procura andar de uma maneira fiel. E no céu, querido, nós somos conhecidos pelos nossos frutos aqui na terra. Não ache que você vai ser, não ache que eu e você vamos ser dignos do céu se nós só damos frutos maus aqui. Não, mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu dei o meu dízimo, eu dei a minha oferta, eu passei 10 anos na igreja, né? Mas, querido, se os nossos frutos forem maus, porque eu preciso entender algo, que nós somos o tipo de árvore que nunca vai parar de produzir para Deus. Você é uma árvore que nunca vai deixar de produzir. Sabe aquela árvore que a Bíblia está falando lá em Salmos 1, cujas folhas não caem, não murcham, e sempre dá o seu fruto na estação própria, que estão plantadas junto aos ribeiros de água. Sabe de quem Jesus está falando aqui? Sabe de quem o salmista está falando? Está falando de uma pessoa que sempre está conectada
ao Pai. Você já parou para prestar atenção que não tem como uma árvore produzir se ela não estiver conectada a algo? Não tem como você dar fruto, não tem como uma planta, você pegar, tirar ela da terra e pendurar no céu. Ela vai produzir fruto? Não, porque o lugar dela precisa de terra. A árvore precisa de terra para aprofundar suas raízes. E às vezes, querido, nós queremos produzir, às vezes nós queremos frutificar, queremos ver multiplicação em lugares errados. Não tem como a gente dar certo, querido, não tem como um relacionamento, um casamento dar certo com base em traição, em mentira. Se não houver arrependimento, se não houver conversão, uma mudança. Não tem como a minha empresa crescer se eu não for fiel a Deus em primeiro lugar. Não tem como, a minha vida com Deus, eu ganhar almas para Jesus, se eu não for fiel no meu relacionamento diário com o Pai. Porque senão dentro de mim não vai ser gerado um amor pelas almas. Porque eu digo algo para você, que se nós prezarmos por um caráter ajustado, aleluia, nós vamos ter sim esse caráter. Mas quando alguém chegar, um pecador até nós não vamos ter palavra, vamos pregar só sobre caráter. Como é que a gente vai pregar por caráter para uma pessoa que está passando pelo momento de enfermidade? Quem está me entendendo? Eu preciso entender, querido, que os frutos que Deus Ele quer que eu gere, vai depender, querido, da nossa caminhada com Ele. Amém? E nós somos chamados para isso, para gerar frutos. Na nossa caminhada com Deus, Ele quer que a gente dê frutos. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor diz, em Lucas, capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de, o quê? Arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é o quê? Cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele lhe disse: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Só até aí, amém? Amados, Deus, Ele aceita nossos frutos. Deus, Ele aceita nossos frutos quando há uma transformação genuína, verdadeira em nosso ser. Amém? Às vezes, que nós queremos fazer aquilo que eu falei domingo. Queremos fazer as coisas certas, mas pelos meios errados. Quem está me entendendo? Queremos fazer a coisa certa muitas vezes para Deus, mas o nosso coração ainda está longe. É o tipo de pessoa: não, missionário, eu não estou vindo para a igreja, mas eu estou sendo fiel no meu dízimo. Teu dízimo, querido, não vai comprar a tua salvação. O dízimo é uma obediência a Deus. Sim, é importante para que haja mantimento na obra do Senhor. Mas isso não compra um pedacinho do céu. Não. Deus está preocupado com a sua alma. E não adianta, eu estou fazendo a obra de Deus, estou evangelizando, estou pregando, estou ganhando alma. Mas você não está cuidando da sua casa. Você não está cuidando de você mesmo. E Jesus fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você está sendo um agente de milagre para outras pessoas, mas você está perdendo a sua própria alma. Nós precisamos ter um equilíbrio, querido. Ele aceita, sabe, quando a Bíblia está falando isso aqui, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque essa passagem, era João Batista estava pregando para uma multidão,
que vinha até ele se batizar, porque eles achavam que se batizando apenas eles iam ser salvos. Mas João estava falando assim: olha, vocês estão muito ignorantes, vocês pensam que só pelo fato de eu estar batizando vocês vão ser salvos, vocês estão enganados. O batismo não salva ninguém, é mais uma das ordenanças de Cristo, faz parte do processo da caminhada com Deus. O que vocês precisam fazer é mudar de atitude. As atitudes de vocês são os frutos que vocês vão produzir a partir de agora. Se vocês estão arrependidos, pratiquem, mudem. Arrependimento, mudança de atitude. Arrependimento é mudança de caráter. Se eu mentia, eu não minto, não mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Sabe, tudo que o Espírito Santo ele quer nessa noite é através do nosso relacionamento com Deus, nós possamos, querido, produzir esses frutos verdadeiros. Não tem como uma pessoa, você pode até ver, aquele homem, eu não vou mais fazer isso, eu vou parar de beber, sabe, eu vou parar de fazer isso. Por um tempo pode até conseguir, mas logo a inclinação da carne vem novamente, ele volta a fazer as mesmas coisas. Por quê? Não houve um arrependimento. Porque quando há um arrependimento, não é um remorso, eu vou mudar, os meus frutos vão ser diferentes. Aleluia. Os meus frutos vão ser diferentes. E o que João Batista estava falando para esse público, ele estava falando assim: olha, não é apenas eu jogar água, vocês mergulharem aqui e está tudo certo. Não. E eu não quero nem saber se vocês são da linhagem de Abraão, porque isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, não importa se vocês são da mesma linhagem dele, mas vocês não são eles, vocês são apenas da linhagem, mas vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Vocês precisam mudar essa ideia de achar que só vocês são salvos. Era isso que ele estava falando. E nós, como igreja de Jesus, nós como filhos de Deus, precisamos, querido, entender algo, que não tem como a gente viver uma mudança na nossa vida sem ter um contato com Deus. Não tem como. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, querido, onde as pessoas estão pegando o evangelho verdadeiro da palavra de Deus e estão transformando. Eu acho isso aqui, que Deus estão colocando palavras na boca de Deus. Sabe, pessoas que estão na mídia, tem um evangelho para famoso hoje, você sabia? Sabe qual é o evangelho para famoso hoje? Não, você não precisa mudar, Deus te aceita do jeito que você é. Quem está me entendendo? Sim, Deus ele aceita. Quando eu chego até ele, eu posso chegar todo arrebentado, fedendo a pecado, mas só que ele muda a minha vida. Quando ele disse para a mulher pecadora: vai e não peques, não se iluda, querido. Não, olha aquele cantor que era do mundo hoje, aceitou Jesus, mas cadê os frutos? Quem está me entendendo? Confessar o nome de Jesus apenas é bom, querido. Isso traz Jesus para morar no nosso coração. Mas eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Era isso que João Batista estava falando. Olha, não adianta vocês apenas fazer isso aqui. Vocês têm na sua vida, vocês têm que mostrar isso. Na caminhada de vocês, dentro do lar de vocês. Sabe, querido, e nós como igreja de Jesus, que frutos nós temos produzido hoje? Sabe, olhe para dentro de você hoje. Se você era uma pessoa amargurada, se você era uma pessoa preguiçosa, se você era uma pessoa avarenta, olha para dentro de você. Se você teve um contato com Jesus, olhe para você, olhe ao seu redor e veja os frutos que você tem produzido. E veja se realmente estão sendo frutos dignos de arrependimento. Ou seja, frutos que Jesus está aceitando. Porque, amados, muitas vezes nós chegamos até Cristo, sabe, e Ele nos aceita, nós somos impactados com o perdão, com a graça, com a misericórdia. Mas, qual é o meu comportamento agora? Sabendo que essa graça me alcançou, sabendo que esse amor me alcançou, qual é o meu comportamento agora?
Qual é a minha atitude? Quais os frutos que eu estou produzindo? Eu continuo sendo o mesmo homem? Eu continuo sendo a mesma mulher? Eu continuo mesmo sendo o mesmo jovem? Porque eu digo algo para você, que Deus ele nos perdoa, já fomos perdoados pelo Pai, sabe, mas nós precisamos corresponder a esse perdão. Quem está me entendendo? De que maneira você está correspondendo ao perdão de Deus? Sendo obediente à sua palavra, sabe, se Deus restaurou o teu casamento, você ainda continua sendo a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher? Não, se Deus restaurou, querido, seja diferente. Aleluia. Se Deus restaurou hoje a tua vida espiritual, não decida mais voltar para o mesmo lugar que você estava. Continua, prossiga. Aleluia. Se Deus ele te tirou de uma condição de pecado, querido, não deseje jamais ir para aquele lugar. Lute para produzir frutos de arrependimento. Senhor, eu estou aqui. E isso só é possível, querido, através do nosso relacionamento com o Pai. A salvação, querido, ela provém de um relacionamento verdadeiro com Jesus. A salvação do homem, ela provém não apenas de crer em Jesus, mas de eu me relacionar com Ele. Aleluia. Não tem como. Não existe isso, eu olhar para a cruz e não ver condenação. A condenação era para mim, querido. Era para você, aquela cruz era para nós. Como eu vou, claro que eu me deparo com a cruz, eu vejo, eu era pecador sim. Aquela morte era para mim, era para você. Mas só que na cruz nós temos um novo acesso ao Pai. Sabe qual foi o resultado da cruz? Uma nova aliança. Aleluia. Uma nova aliança. Uma nova aliança com Deus. Qual foi o resultado do dilúvio? Foi a aliança de Deus com o homem. Aleluia. Mas o resultado da cruz foi a aliança de um pai com seus filhos. Porque Jesus veio e falou assim: olha, eu só falo o que eu vejo, o que eu ouço meu pai dizer. Jesus veio trazer o entendimento que Deus não é aquele velhinho com raiva, fica brigando lá no céu, não. Jesus veio trazer o entendimento que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele não é como o nosso Pai da terra, que muitas vezes não merece o nosso amor, o nosso perdão, porque são injustos muitas vezes, sabe, mas é o seu Pai. Aleluia. Deus usou Ele para lhe colocar nessa terra. Ainda que ele não mereça o seu amor, o seu respeito, mas você, como uma pessoa curada, você vai entregar o seu amor e o seu respeito, porque você é filho de Deus. Amém? Jesus veio trazer isso para nós, querido. Qual foi o fruto que Jesus deixou para nós? Sabe? Ele deixou uma nova vida. Ele deixou uma nova história. Nós podemos prosseguir. Nós podemos ser felizes, sim. Nós podemos desfrutar da presença dEle. Aleluia. Olha só o que a palavra do Senhor está falando. Aqui no versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no... Aleluia, querido. Os anos que muitas vezes nós passamos dentro de uma igreja, na presença de Deus, sabe, o que fizeram conosco? Apenas trouxeram uma sequidão, uma aparência de uma pessoa feliz, ou de fato eu sou uma pessoa feliz? Porque eu digo algo para vocês, querido, nós temos visto muitas pessoas estarem em outras igrejas, sabe, em todo tipo de igreja, mas nós temos visto pessoas perdidas, pessoas que ainda não entenderam o que Jesus quer delas. É aquela música, estão dormindo na luz. Aí você vai lá para a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, você vê quando as cartas foram entregues às igrejas, porque você abandonou o seu primeiro amor, volta às primeiras obras, porque você está dormindo, sabe, você vê uma grande exortação, e nós temos visto isso se manifestar hoje nas nossas igrejas, mas nós não vamos aceitar, querido, amém? Nós precisamos permanecer fiéis a Deus.
Então os anos que você passa na presença de Deus tem te tornado religioso? Sabe quais são os frutos que você tem produzido? Você não pratica a misericórdia com ninguém, você não pratica o perdão, você não pratica o amor, mas só a justiça própria, mas só, querido, o que eu acho é isso. Não. Nós vemos muitas pessoas, querido, sabe, que não conseguiram ver o reino de Deus. Que elas não conseguiram ver o que Deus quer delas. Elas não conseguiram entender o que Deus quer da empresa dela. Elas não conseguiram entender o que Deus quer do casamento dela, dos filhos dela. Aleluia. Às vezes nós não entendemos nem das bênçãos que Deus derrama sobre nós. A gente ainda não entendeu o propósito. Sabe, querido? Porque tem sementes que Deus dá para nós, que tem bênçãos que Deus libera sobre nós. Aleluia. Tem coisas que Deus permite a gente viver, desfrutar aqui na terra, mas que chega um tempo que nós temos que semear para produzir mais frutos. E às vezes nós não estamos entendendo. Sabe, tem coisas que eu já dei para Deus e eu não sinto falta, porque Ele já restituiu muitas vezes. E às vezes por nós não, é algo que eu tenho aprendido, querido, que semente ela só frutifica na terra. Não adianta você ter um saco de milho, não, eu vou guardar aqui, se você não lançar na terra. Você não vai colher mais espigas se você não plantar. E às vezes nós queremos desfrutar de um casamento abençoado, mas nós não investimos carinho, respeito, atenção, cumplicidade. Às vezes nós queremos, sabe, avançar no nosso relacionamento com Deus, mas quando tem um congresso, um retiro, eu nunca me habilito a estar, sempre é uma luta, nunca é com prazer. Às vezes eu quero fazer a obra de Deus, mas eu não consigo acordar 2 horas da manhã para ir na Ceasa, porque isso é fazer a obra de Deus também. Porque as pessoas pensam que fazer a obra de Deus é estar num púlpito como esse, pregar. Hoje é muito fácil, tu pega um celular, liga ele, né? Porque as pessoas acham que fazer a obra de Deus, querido, é estar em evidência. Não, querido. Aleluia. Fazer a obra de Deus é ajeitar uma cadeira, uma pessoa, você acolher uma pessoa. Você está lá no seu trabalho, você dá um conselho para um amigo seu, e vê aquele conselho produzir fruto na vida daquela pessoa. Quem está me entendendo? Isso é fazer a obra de Deus. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Porque talvez antigamente você nem se importasse com quem passasse do seu lado, mas Deus tem gerado um amor no seu coração pelo próximo, e você tem praticado o amor, a graça, a misericórdia com outras pessoas. Quem está me entendendo? E tudo isso é obra de Deus na nossa vida. E o Senhor tem nos chamado hoje, querido, para produzir esse fruto de transformação, de mudança. O Pai, Ele espera os frutos, querido, pois toda a plantação tem colheita. Amém? Olha só, aqui o versículo 10, versículo 11. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com a que tem. Quem tiver alimentos, que faça a mesma maneira. Aleluia. Olha só, o que você vai fazer? A pergunta da multidão para João Batista: sim, o que a gente pode fazer para produzir frutos de arrependimento? Cara, faça a diferença. Faça a diferença. Se você percebe, porque tipo assim, querido, se eu percebo que não está acontecendo algo dentro da minha casa, eu vou lá e faço. Porque tipo, a casa está suja, e eu vejo lá todo mundo, meu irmão, a minha mãe, meu pai, entra, sai e não tem coragem de varrer a casa. E você acha que o direito de fazer isso é da sua mãe, mas é você que é uma nova pessoa. Produza um fruto de um filho diferente, não mais de um filho preguiçoso. Vá lá, pegue a vassoura e vá. Porque quando você não faz isso, você está se comparando. É que nem Jesus falou: o que adianta? Às vezes a gente passa, não cumprimenta os ímpios. Isso torna a gente parecido com eles.
Você está me entendendo? Se a gente não agir diferente, querido. Se os nossos frutos fossem semelhantes às pessoas que não fazem nada, nós estamos sendo comparados com eles. O que adianta cobrar, sabe, de pessoas aquilo que eu não faço, se eu não produzo? Quem está me entendendo? Eu quero produzir, eu quero ter honra, eu quero ter atenção, se eu não dou atenção, se eu não dou honra. Eu quero que as pessoas me respeitem se eu não promovo o respeito. Como é que fica? Agora uma pessoa, querido, que entendeu que ela precisa dar outros frutos dignos de uma mudança de fato, de verdade. Se ela é uma pessoa que compactuava com o erro na empresa, com arroz, com uma pessoa fraudulenta, agora ela vai sair daquilo ali. Não, isso aqui não é mais para mim. Essa coisa aqui é errada. Eu não vou mais fazer isso. Por quê? Porque agora ela é uma pessoa que teve um encontro com a verdade. Aleluia. Amém. O que nós podemos fazer? A diferença, querido. Você pode fazer a diferença. Faça o bem, querido. Em nome de Jesus. Pratique o amor de Jesus. Abra sua Bíblia agora para encerrar. Lá em Isaías capítulo 3, versículo 10. Pratique o amor, a verdade, a justiça de Deus. Pratique o amor, estabeleça a paz, amado. Leve pessoas a Cristo, no nome de Jesus. É isso que o Senhor lhe quer de mim e de você. Não apenas levar para uma igreja, mas levar a Cristo. Levar essa pessoa a reconhecer que ela precisa de viver algo novo. E não tem como viver algo novo da mesma maneira. É a mesma coisa de você quiser ir lá no lixão, espantar os urubu. Aí você sai de lá, os urubu voltam. Se você não fizer uma limpeza, se você não tirar a carniça daquele lugar, a pessoa volta a viver a mesma coisa. Às vezes nós queremos viver uma mudança de vida, mas nós não mudamos nossos hábitos. Olha só, você quer crescer no seu relacionamento com Deus? Mude os seus hábitos. Se você quer ter uma vida mais saudável, eu estou falando conselho mesmo físico. Se você tem a sua triglicerídeo lá em cima, colesterol alto, se você for no médico, o que ele vai fazer? Vai cortar um bocado de coisa da sua. Olha, você tem que cortar isso. Ou seja, você vai ter que mudar o seu hábito. Porque se você continuar naquilo ali, você pode ter um infarto. Não é verdade? E na nossa vida com Deus não é diferente. Nós queremos produzir frutos. Nós queremos ser uma árvore frutífera para Deus. Precisamos mudar os nossos hábitos. Se eu pegava a Bíblia só quando vinha para a igreja, eu tenho que parar com isso. Assim como eu tomo café, como eu tomo banho todo dia, 1, 2, 3 vezes por dia, eu preciso também. Eu vou até falar uma coisa que eu vi num vídeo. O vídeo era trocando a Bíblia pelo celular. Né? Como seria se a gente trocasse a Bíblia pelo celular? Quando você vai saindo de casa, puxa, esqueci minha Bíblia. Não é verdade? Porque você pode estar lá no meio da rua, quase na parada, você lembra que esqueceu o celular, você volta para pegar. Não é verdade? Amém? Não tem como, querido, a gente ter frutos na nossa vida se não tiver contato com a palavra de vida de Deus, com a palavra de vida eterna. Sabe? Então mude seus hábitos. Comece a ler pelo menos um versículo. Comece a ler um capítulo. Pegue a palavra de Deus, comece a ler. Nós estamos gerando isso nos nossos jovens e adolescentes. Aleluia. Nós começamos a ler os evangelhos, já estamos no evangelho de Lucas, né? Começamos no evangelho de Mateus e já estamos no evangelho de Lucas. Já tem quase um mês que a gente está lendo. E em um mês, praticamente, quase todos os evangelhos a gente já leu. Começamos Lucas. Sabe, o que falta de nós muitas vezes é determinação. Assim como você fala que vai fazer, não, segunda-feira eu vou começar minha dieta. E nunca começa. Não é verdade? Segunda-feira eu vou me acordar cedo.
E às vezes na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Mas você sabe o que você vive. Você sabe do que você precisa fazer, querido, para desfrutar de algo novo. Você precisa apenas mudar os seus hábitos. Saia dessa rotina. Saia desse comodismo, porque querendo ou não, que isso pode te levar a um infarto espiritual. Isso pode te levar a ser cortado pelo nosso Deus. Porque Deus, querido, nunca promove algo em nós se não for para um bem de todo. Amém? A palavra de Deus está falando aqui, capítulo 3, versículo 10. Dizei aos justos que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Deus, que Ele deseja que você desfrute, sabe, daquilo que você tem frutificado. Amém? Deus deseja que a gente desfrute daquilo que Ele tem liberado sobre a nossa vida. E a Bíblia está falando que nós vamos desfrutar, querido, que nós vamos desfrutar daquilo que nós temos produzido, das nossas atitudes, das nossas obras. Qual é a consequência de uma pessoa que rouba? Ou ela está presa, ou ela vai para o caixão, né? Morre. O que foi que ela plantou o tempo todo? Roubo, tráfico, e ela colheu. E agora uma pessoa que promove o amor, a paz, a benignidade, sabe? Ela vai promovendo a vontade de Deus na terra. O que ela vai colher, querido? Quem está me entendendo? Aleluia. Se nós sempre semearmos a paz, o amor, aleluia, promover isso, nós vamos colher, querido, da parte de Deus. Nós vamos desfrutar, a Bíblia está falando das nossas atitudes. Agora a pergunta é: qual tem sido as suas atitudes hoje? Talvez você cobre do seu esposo, da sua esposa, você cobre da sua igreja, algo que você não está fazendo, irmão. Qual tem sido a minha atitude? Aleluia. Talvez você tenha cobrado algo dos seus pais, algo que você não está fazendo. Amém? Nós precisamos entender algo. A Bíblia está sendo bem clara. Olha, dizei aos justos. Quem é os justos? Os que estão dentro da igreja. Pessoas que já tiveram um encontro com a verdade. Pessoas que já entregaram seu coração para Jesus. Que bem lhes irá, porque eles comerão, desfrutarão do fruto das suas obras, das suas atitudes, daquilo que você faz. Você vai desfrutar. Agora, se eu estou... Olha o que a Bíblia está falando logo em seguida. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Assim como tem recompensa para aqueles que promovem o bem, a graça, o amor, a paz de Deus, também tem recompensa para quem promove o mal. Querido, não tem como. Essa é a lei do dar e receber. É uma lei bíblica. Lá em Gênesis fala sobre isso. Tão certo como o dia e a noite, como o sol e a lua, assim é semear e colher. Sabe, a multiplicação, a frutificação, querido, é o resultado das minhas semeaduras. Os meus frutos são resultado das minhas ações. Então, quando nós aprendemos a semear o bem, haverá uma colheita abençoada. Quem está me entendendo? Se você entendeu, fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Amém? O Senhor é bom, querido. Feche seus olhos, não saia do seu lugar, fica aí na sua cadeira, por favor. Eu só quero que você coloque a mão na altura do seu coração. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu o que o Pai quer de você, produza a partir de hoje frutos diferentes, frutos dignos de arrependimento. Para isso, se você reconhece que as suas atitudes, seus atos não têm promovido algo bom, você pode entregar hoje
o controle para Ele. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Espírito Santo, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o levantar, conhece o mais profundo do nosso ser. Espírito Santo, nos ajuda a mudar naquilo que achamos que não precisamos, porque nós precisamos. Eu preciso, Jesus. As nossas atitudes, que Deus, são os nossos frutos. As nossas obras, Senhor, aqui na terra, vai nos fazer, Deus, colher, vai nos fazer frutificar. Então nos ajuda a semear, querido Pai. Nos ajuda a semear da maneira correta, nos ajuda a produzir da maneira correta. Que a nossa intenção, querido, não seja, Pai, para o pecado, que não seja para promover o mal, que não seja para ver a destruição do nosso próximo, para ver a vergonha do nosso próximo. Não, não. Isso são práticas erradas, Jesus. Mas nós clamamos ao Senhor que nós possamos produzir frutos dignos de uma mudança, de uma pessoa curada, de uma pessoa livre do ódio, de uma pessoa livre de traição, livre, meu Deus, da ferida, livre da mágoa, livre, Senhor, da avareza, Pai, entendendo, Senhor, que toda semente ela produzirá frutos, meu Senhor. E nós queremos, Pai, te entregar hoje o nosso coração, e nós não queremos parar. Nós entendemos, Senhor, que o melhor do Senhor está por vir sobre a nossa vida, e que um dia, Jesus, nós colheremos. Então nos ensina a fazer o bem em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Não queremos ser cristão apenas quando estamos bem, mas até nos dias maus. Nos ensina a ser teus filhos, Jesus. Não queremos te dar louvores, honra só quando tudo vai bem, mas nós entendemos que também no dia mau é o dia de glorificarmos o nome do Senhor, entendendo que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a produzir frutos dignos de arrependimento. Eu oro, Espírito Santo, por cada pessoa que está aqui, que o seu coração possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma mudança. A partir de hoje, querido, a partir de hoje, entenda isso, seus frutos precisam ser frutos de uma verdadeira mudança. Se você não é mais uma pessoa avarenta, egoísta, rancorosa, amarga, produza frutos que você mudou. Produza frutos de uma real transformação, porque o Senhor tem depositado dentro de você sementes. E não retenha aquilo que o Pai tem colocado no teu coração. Não retenha o amor que Ele tem depositado sobre a sua vida. Não despreze as circunstâncias que Ele tem gerado para te trazer para a sua presença. Hoje o Espírito Santo tem te trago nesse lugar. O Senhor durante esses 7 dias falará isso aos nossos corações, sobre a nossa semeadura, querido, sobre a nossa, frutificação, sobre o nosso crescimento, sobre o nosso avanço. Que você não queira crescer tortuosamente, que você não queira crescer de uma maneira defeituosa. Não, não, nós queremos crescer árvores boas que dê bons frutos. Se você deseja isso, diga: Senhor, eu desejo, Pai. Eu quero ser essa árvore frutífera. Eu quero produzir frutos no meu casamento, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na minha igreja, em cada departamento que eu tiver, em tudo onde eu tiver. Que eu seja conhecido como uma pessoa, Pai, que pratique a justiça, o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. O Pai tem chamado filhos, querido, que sejam verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Levante sua mão comigo. Meu Deus, eu declaro sobre essa pessoa que está aqui, como ministro do teu evangelho, como na autoridade que o Senhor me deu em teu nome, a partir de hoje,
Toda semeadura que teu filho fizer, eles colherão, Jesus. A responsabilidade de saber que tudo aquilo que eles semear, eles vão colher, eles estão sabendo hoje. Mas como o coração e a mente, eu creio que são teus, Jesus. Eles são teus. A fonte é o Senhor. Então os frutos serão frutos bons, Jesus. Os frutos serão frutos verdadeiros, genuínos. Eu declaro na sua casa, eu declaro nos seus filhos, no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, no seu bairro, por onde você for, você produzirá esses frutos, frutos bons, em nome do Senhor Jesus.